Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro atacado pelo bolsonarismo, ministro perseguido pelo bolsonarismo. Neste vídeo você verá o ministro Alexandre de Moraes exaltando a nossa democracia, não só a nossa, a democracia mundial. Ele usa pontos extremamente válidos para corroborar com a tese que o bolsonarismo é um lixo e continuará fora da política brasileira o mais rápido possível, totalmente. Alguns ainda escaparam de alguma forma da justiça brasileira, mas terão suas vezes, principalmente o Bolsonaro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Independentemente da carreira que vocês optarem, todos têm um dever de defesa da democracia. Não se fala em direito, não se fala em justiça, se nós não tivermos democracia. Aonde não existe democracia, aonde não existe democracia, não existe liberdade. Aonde não existe liberdade, não existe justiça. E onde não existe justiça, o bom direito, o Estado de direito, ele não prevalece. Então, eu repito, independentemente da profissão escolhida, todos nós temos um dever com a democracia. E dever com a democracia independe de ideologia. Cada um tem a sua ideologia, todos devem respeitar, debater, conversar, mas todas as ideologias devem respeito à democracia, devem respeito à Constituição. E hoje, no mundo todo, e esse é o tema específico do que eu quero falar com vocês, hoje, no mundo todo, e já há mais de uma década, quase 2 décadas já, de forma subreptícia, no início, e agora de uma forma mais direta, a democracia vem sofrendo ataques. A democracia vem sofrendo ataques organizados, competentes e, lamentavelmente, eficazes. A partir de um instrumento que, na verdade, não é bom nem ruim. É um instrumento que as pessoas podem usar para o bem ou para o mal, que são as redes sociais. E é um crescente nisso, há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. E repito, independentemente de ideologia política. Até porque as ideologias políticas só podem ser livremente debatidas e defendidas na democracia. Sem democracia não há debate. Sem democracia há imposição. E como isso surgiu? É por isso mesmo, Alexandre de Moraes. Foi dessa forma que o bolsonarismo conseguiu invadir o Brasil, com medo, colocando as pessoas em uma situação que elas não estavam, dizendo para as pessoas que elas precisavam de algo diferente que não fosse a democracia. E algumas pessoas caíram nessa narrativa. A internet, sim, é um ponto crucial para que isso tudo tivesse acontecido. O bolsonarismo é sujo e usa a internet, Alexandre de Moraes, para tentar destruir a democracia mesmo, por dentro. E isso é errado em muitas maneiras. Como, e só agora, o mundo todo, há pouquíssimo tempo, começa a perceber esse risco. A União Europeia, só em 2023, aprovou 2 importantes leis de controle dos excessos das redes sociais. Só agora
o mundo vem percebendo como foi o encadeamento desse procedimento de transformar as redes sociais em instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? E nós precisamos entender como que foi possível abalar tanto a democracia nesses últimos 10, 15 anos. Hungria, Polônia, isso se iniciou no leste europeu, depois espalhado Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, no mundo todo. A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? A democracia é ruim. A democracia errou. A democracia falhou para possibilitar o surgimento desse novo populismo, que eu me refiro a ele como novo populismo digital, extremista, porque é um populismo, eu volto a dizer, que de forma organizada, competente e eficaz se utiliza das redes sociais para uma doutrinação em massa. Como foi possível esse populismo extremista achar uma brecha na democracia e atacar por dentro a democracia para começar a corroer pilares básicos? Muito bom ouvir o Alexandre de Moraes, um cara exemplar, íntegro, é perseguido porque defende a democracia como ninguém nunca defendeu. O cara é incrível, o cara é gente boa, o cara ataca o bolsonarismo e deixa claro que a democracia são os pilares fundamentais para que a nossa sociedade continue vigorando. Alexandre de Moraes é um ponto fundamental nessa nossa trajetória democrática. Muito obrigado, Xandão. Vai para cima, ok? É da democracia. Para corroer pilares básicos e permitir o aumento incomensurável de pessoas que antes não é que tinham vergonha de falar o que falam hoje. Não falavam porque era crime, e é crime. Hoje batem no peito. Obviamente, atrás dos computadores, eu digo que essas milícias digitais são virtualmente corajosas e pessoalmente covardes, mas para afetar a vida de outras pessoas, afetar a vida do regime democrático. Como isso foi possível? Se nós verificarmos que pós-Segunda Guerra, de 1945 para diante, pós o fascismo, o nazismo, na América Latina isso se estendeu, as ditaduras se estenderam, mas a partir da década de 80 isso foi solucionado. Se a democracia melhorou a vida das pessoas, como ela vem sofrendo tanto desgaste? Porque é uma questão fática. Se nós pegarmos todos os países que mais investiram no regime democrático, são os países mais civilizados do mundo, são os países mais desenvolvidos do mundo. Mortalidade infantil, desde a redemocratização do mundo, melhorou. A saúde se universalizou. A educação se universalizou. Regras mais humanas, dignas de trabalho, nas relações de trabalho foram aprovadas. Por que, então, esse desgaste da democracia? E o que reverteu contra a democracia a partir disso e como as chamadas Big Techs souberam explorar isso? Muito bom, Alexandre de Moraes. Muito obrigado por representar a nossa voz em todo lugar que você vai. Defenda bem a democracia porque ela está sendo defendida por aqueles que fizeram o L. E se você fez o L, saiba de uma coisa, você contribuiu para que a democracia brasileira vigorasse, já que os bolsonaristas tentaram destruí-la.
num golpe de Estado em 2023. Não conseguirão e agora tentam escapar das penas, mas também não irão, porque pagarão. O Alexandre de Moraes deixou claro isso aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado Alexandre de Moraes pela voz, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!